Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Regulados por uma legislação bem restritiva, no Brasil o porte e a posse de arma de fogo podem ser liberados para situações como defesa pessoal ou prática esportiva, por exemplo. De acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de armas registradas no Sistema Nacional de Armas, o SINARME, ultrapassou os 2 milhões. Isso sem contar as quase 1 milhão de armas recadastradas por CACs, grupo formado por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Apesar das muitas exigências para se obter o registro, pessoas despreparadas ou incapacitadas continuam tendo acesso ao item. Para debater o aperfeiçoamento do processo de autorização, as falhas na fiscalização, entre outras questões, a gente recebe aqui no nosso estúdio Saulo Buento Marimon, sociólogo e mestre em ciências criminais. Rian Brando Ramos, advogado e professor da Uniaselv. E Charles Antônio Killing, cientista social e historiador. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Então, pessoal, há cerca de uns 5 anos, mais ou menos, houve uma mudança bem expressiva na legislação referente à concessão aí do porte e posse de armas de fogo. Teve um aumento expressivo na procura, né, por essa liberação, cresceu cerca de 144%. Durante esse período, aliás, um pouquinho antes de 2017 a 2022, cresceu cerca de 144% o número de armas registradas legalmente. Gostaria de começar com o professor Saulo. Professor, as pessoas têm a sensação, a ideia de que quanto mais armas de fogo, mais segurança elas terão. Elas têm essa sensação que a arma de fogo ela traz segurança para a defesa, para o caso de necessitar, aí, no caso de um crime. A tua opinião, professor, quanto a essa sensação, se ela realmente reflete em dados? Também gostaria que o senhor explicasse a diferença entre porte e posse. Qual que é a diferença que muitas pessoas, né, não conhecem, não sabem o que significa um e o outro. Ok, obrigado pelo convite. Um olá a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu até vou falar como ex-policial civil que fui, professor na academia de polícia, que a sensação ilusória de ter arma não vai trazer para o cidadão que a adquire a segurança que ele almeja. Um exemplo bem banal sobre o que eu estou falando é que, via de regra, quando o indivíduo está utilizando um equipamento desses no afã de se proteger de um eventual roubo, uma invasão de domicílio ou um ataque ao seu veículo, via de regra ele é pego de surpresa. Então, no final da história, ele não só vai ser vítima de um delito, como também ele vai entregar uma arma regular para o mercado ilegal. E quanto à questão de porte e posse, o Brasil, historicamente, até a década de 90, ele não estava muito preocupado em lidar com a regulamentação. Nós tínhamos primeiro a Lei de Contravenções Penais, no artigo 19, depois teve uma norma federal em 97, e é claro que a União é que deve regulamentar isso, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. E aí veio o seu desarmamento, em 2003, a Lei 10.826, que, resumidamente, coloca que a posse é que você pode ter uma arma registrada no interior do seu domicílio, dentro da sua casa, não podendo transportá-la em outro ambiente, enquanto o porte permite esse tráfego, esse andar pela cidade, pelo país, com uma arma de fogo. O seu desarmamento ele procurou trazer regras mais rígidas para a sua obtenção, para conseguir esse registro e este porte. Questão etária, 25 anos, não ter antecedentes, a questão de a pessoa ter que justificar por qual motivo está necessitando comprar arma de fogo. Então restringiu, além de não ter endereço fixo, todas as questões atinentes a esse bom histórico do indivíduo. Eu até não falo em bons antecedentes, eu falo em não ter antecedentes, porque o antecedente que eu tenho no sistema é mau, se estiver registrado, né? Não é bom.
E a intenção daquele período, o espírito da norma, era impedir, era dificultar que todos tivessem acesso. E em 2018, com a assunção à presidência da República do do anterior presidente, ele acabou liberalizando através de um instrumento regulamentador chamado decreto. Ele usou decretos, ele não passou pelo Congresso para mudar isso. O decreto realmente ele tem a função de regulamentar na extensão que ele pode a norma federal, a lei federal. Só que o presidente acabou fazendo, vamos dizer assim, como diria um ministro do então governo, passando a boiada. E aí foi fazendo muitas mudanças, liberalizando armas que antes eram de uso restrito, passaram a ser uso permitido, a quantidade de cartuchos a serem adquiridos. Houve uma explosão, não só de venda de armas no Brasil, de venda de cartuchos, mas também dos clubes de tiro. Então, na primeira abordagem com vocês aqui, é mais ou menos por aí que nós temos. E aí o governo federal atual, ele em 2013 fez um decreto para restringir um pouco do que tinha sido colocado antes. Ele não vedou totalmente, ele tentou voltar a níveis anteriores. Só que o Congresso Nacional está numa gestação de um projeto de decreto legislativo 206 para tentar dar uma ultrapassada, tenta tirar o decreto de circulação e fazer de acordo com o que eles pensam, né? Especialmente a bancada da bala. Exatamente, professor. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais especificamente em relação a esse decreto. Gostaria de falar agora com o professor Rian. Apesar de um número, professor, de assassinatos ter caído cerca de 3,4%, né, no Brasil no ano passado, aí, segundo esse 18º anuário da Segurança Pública, foram cerca de 46 mil mortes violentas intencionais. Continua sendo um número bem alto. O Brasil tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo. Tua opinião quanto a essa visão que as pessoas têm de que as armas de fogo podem auxiliar na questão aí da redução da violência, né, e aumentar a segurança, a sensação de segurança pública, professor? Obrigado pelo convite, né? Agradecer aos professores pela presença também. Gostaria de começar respondendo essa tua pergunta, dizendo que o problema de segurança pública no Brasil, né, sempre foi uma questão problemática, né? Nós tivemos vários projetos, unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, tivemos intervenção militar no Rio de Janeiro, temos agora essa questão, né, num governo anterior federal de uma flexibilização. Tem uma questão econômica aqui também envolvendo a questão de flexibilização de armas e clubes e, obviamente, pautada numa questão de segurança. Acredito, essa é uma opinião pessoal minha, né, que somente com combate à força, com aumento de polícia ou aumento de armas, você não resolve a questão da segurança pública. Você precisa de políticas públicas de qualidade, né? E isso você precisa de projetos de Estado e não de governo. Então, quando há troca, né, entre governos, deve-se pensar uma estratégia na segurança pública, não apenas, né, por questões ideológicas ou coisa do tipo, né? Não acredito que apenas a flexibilização, mais pessoas tendo armas, resolve o problema. Inclusive, eu como professor nos cursos de tecnólogo da área de segurança, né, e muitos alunos querem se tornar policiais, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos nos cursos é termos matérias como ética, por exemplo, né? E aí se trabalhar, por exemplo, Kant. Poderia eu universalizar essa conduta num imperativo categórico, todos terem armas, né? Me parece, a um primeiro momento, que num primeiro nível as pessoas podem pensar que realmente é mais seguro. Não vou entrar no mérito, acho que você poderia discutir o direito constitucional de você ter, né, direito, acesso a armas, como os americanos fazem, mas me parece, do ponto de vista da segurança, somente todos terem armas, nós não levaríamos, né, a uma política de sucesso na área de segurança. Né? Me parece que você precisa, agora o governo do estado anunciou concursos na área de segurança pública, né? Me parece que passa pelo filtro de você preparar melhor todos os profissionais da área de segurança, peritos, policiais, bombeiros, né? Você começar no sistema preparando, não, os cursinhos são importantes, mas os cursinhos são preparados para, né, aprovação em concurso. E eu acho que você ter uma formação anterior, que faça uma reflexão crítica, para que quando esse profissional chegue lá, ele saiba o que está fazendo, inclusive até desde o treinamento, né, nas academias de polícia, mas só
polícia, só força não dá. Você precisa de inteligência na política pública, então você precisa, né? Hoje nós estamos na Câmara de Vereadores. Embora a questão de segurança, a maior parte da regulamentação seja federal, em termos de direito penal, comércio de armas, mas você precisa de uma conscientização, de uma política de Estado e não de governo, né? Para que você crie uma estratégia mais sólida. Exatamente. Professor Charles, a gente observa em outros países do mundo essa questão das armas, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá o cidadão ele tem esse direito mais irrestrito de portar, é uma questão que influencia muito o processo eleitoral, eles veem essa questão como a liberdade de ter uma arma como um direito sagrado, digamos assim, que inclusive é protegido por uma emenda constitucional. Gostaria de saber também tua visão referente a essa sensação que parte da população aqui do Brasil, especificamente, tem de que quanto mais arma, mais segurança pública a gente terá. Muito bem, Gilberto. Olá a todos. Eu vou partir da visão científica, como cientista social, utilizando a questão do método para entender toda essa questão da história. Se a gente começar a olhar os Estados Unidos, os Estados Unidos tem isso como uma questão constitucional, onde o cidadão americano tem direito ao porte de armas. Vamos deixar isso um pouquinho de lado. Vamos olhar a questão do Brasil. No Brasil, a maioria da população, em geral, ela conhecia já a gente que portava armas, seja de maneira legal ou maneira ilegal. É da nossa história isso. Desde a época da colonização, a captura de índios e assim por diante, a arma é um elemento, um instrumento, uma ferramenta presente na história do Brasil. A população perseguida, obviamente que ela era e sempre foi contra a questão da arma, porque ela se tornava vítima desse processo. Quando a gente começa a olhar a questão histórica de como a legislação começou no Brasil, em especial fazendo aquele recorte de 2003, como bem disse o professor, 2003, quando nós vamos ter o famoso Estatuto do Desarmamento. Vamos olhar de maneira diferente, pelo ângulo inverso disso. Se nós olharmos pelo ângulo inverso, nós não vamos chamar isso de Estatuto do Desarmamento. Nós vamos dizer que aquilo ali foi um estatuto que organizou o armamento no Brasil. E, de fato, foi isso que aconteceu. Por mais que se tenha lá a questão de um plebiscito, o plebiscito não era para acontecer no sentido de acabar com o estatuto dessa organização do armamento no Brasil. Entretanto, a população acabou comprando uma ideia de que haveria um desarmamento no Brasil, quando as grandes empresas bélicas, as empresas de armas, estavam trabalhando já isso há muito tempo para que ocorresse uma organização. E, de fato, quando a gente começa a olhar essa questão dentro da perspectiva teórica, houve sim uma organização e um processo de armamento da população no Brasil, mas uma espécie de organização muito bem controlada, fizeram toda uma estrutura. Há casos pontuais que a sociedade acaba olhando, dizendo, pô, peraí, alguma coisa aconteceu e as pessoas continuam usando arma, continuam tendo situações de morte com arma de fogo e assim por diante. Mas são questões muito pontuais se a gente começar a olhar essa questão do armamento em geral no Brasil a partir de 2003. Há um tempo atrás, um determinado presidente resolveu colocar uma situação em que as pessoas que quisessem poderiam comprar mais armas e mais munições. Bom, isso estimulou a indústria, mais uma vez, a indústria de armas. Está dentro de uma política alinhada igual à política americana. Nós temos agora, assistindo nos Estados Unidos, um presidente que volta a essa política de armamento, de distribuir armas, de vender armas, e os maiores investidores deste presidente Trump, foram as indústrias bélicas, as indústrias de defesa. Essa política ela vai desaguar aqui no Brasil de alguma maneira, nós vamos ter que começar a prestar atenção. O presidente, há um tempo atrás, ele abriu essa possibilidade, o atual presidente, ele agora começa a controlar. Mas em nenhum momento ocorreu uma situação da população, do Congresso ou de alguma outra parte do Legislativo ou das organizações que viesse a querer bloquear ou censurar essa questão das armas, porque ela faz parte da história da humanidade, não tem como tirar. Bom, esse é um primeiro ponto. O outro ponto que é interessante colocar é a questão da preparação, muito bem dito pelo professor, a preparação dos agentes de segurança pública. Nós temos algumas evidências que mostram que entre aspas, o colapso
da preparação, ela não está na população civil, na população que vai para o estande de tiro, que vai fazer um treinamento, enfim, conhecer a arma de fogo. Não, ela está justamente nos profissionais que são obrigados a conhecer e saber como manusear a arma de fogo. O exemplo de Novo Hamburgo é claro sobre isso. Só faltou jogar granada para eliminar o alvo. Quando a gente começa a olhar a fachada da casa, até no telhado tem disparo de arma de fogo. Não foi tiro interno, foram tiros externos. Claro, infelizmente ocorreu a morte, né? Nunca se quer isso, mas alguns agentes de segurança entraram inclusive na linha de tiro. Ora, você tem que estar preparado para essas questões, você tem que conhecer essas questões da linha de tiro. Um guarda municipal, ele entrou na linha de tiro para querer socorrer um policial militar. É erro, quer dizer, não há uma preparação, isso nós vamos ter que começar a pensar também. Mas uma questão que eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou um defensor, pode transparecer que eu estou querendo defender a questão das armas, de aumentar as armas. Eu estou olhando para a questão da teoria. No momento que eu olho a questão da lei, a lei, como ela se comporta, quando eu parto dessa questão dialética, ou seja, a teoria, quando eu olho para a antítese, ou seja, para a natureza, para a sociedade em geral, aí nós percebemos que existe um caos. Né, na questão do entendimento, de como isso vai ser trabalhado, como essa ferramenta pode ser utilizada. E se a gente começar a analisar friamente o número de armas na população civil, de posse da população civil legalizada, e a possibilidade do conjunto de armas na população civil criminosa, ela rivaliza praticamente com as Forças Armadas no Brasil. E nós não temos nenhuma guerra no Brasil ainda. Tá? Então essas questões nós temos que levar em consideração quando a gente aborda a questão da natureza, ou seja, da sociedade. Será que o ser humano ele é tão mau, tão vilão assim, que nós precisamos censurar que ele não pode ter arma de fogo? Tem tanta gente que sabe usar arma de fogo, que sabe manusear, que não vai usar ela em nenhuma situação discrepante. Então essas questões nós temos que levar em consideração. Professor, tu citaste ali o caso de Novo Hamburgo, né, onde este homem matou 4 pessoas, 2 policiais militares, matou 2 membros, o pai e o irmão, né, membros da própria família. Vamos adentrar agora especificamente na questão da fiscalização. Professor Saulo, em relação a esse teste psicológico que ele é exigido para obter o registro, atualmente ele parece funcionar de uma forma meio contraditória. A pessoa que deseja requerer fazer esse pedido, ela mesmo que escolhe o psicólogo, basta ele ter o registro no Conselho, na Polícia Federal. Como é que funciona esse processo? Ela realmente pode escolher? Não deveria ser de uma forma diferente? Bom, no que tange a questão do laudo psicológico exigido desde 2003, a Polícia Federal tem um rol de profissionais cadastrados e tu só pode ir nesses profissionais. O laudo, infelizmente, talvez ele não seja muito abrangente, verticalizando no aspecto da psique humana. Para quem não viu um laudo psicológico, né, eu já vi laudos psicológicos, evidentemente, é uma resposta assim bem superficial num quadrinho, está apto, não apto. Então talvez a gente possa rediscutir, né, se as pessoas que estão, não obstante ter preenchido a idade, que em tese 25 anos seria uma pessoa com uma certa maturidade, pelo menos é o que a psicologia indica, que mesmo não tendo antecedentes criminais que impeçam essa pessoa de ter o porte de arma ou registro, talvez nós tenhamos que rever a parte da psique humana, que é meio, não vou dizer superficial, até porque eu não sou psicólogo para falar sobre isso, mas dentro da forma de cadastramento e de obtenção deste registro ou porte, ele realmente é um pouco frágil. E o próprio governo federal está muito preocupado com isso através do ministro Ricardo Lewandowski. E a parte do Exército, que foi tirada, inclusive, a fiscalização do Exército, o Exército, na minha ótica, e conheço um pouco da caserna, eles não têm uma estrutura que seja nacionalizada e organizada para esse fim. Inclusive, o orçamento do Exército é meio limitado para fins de
de fazer esse controle. E aí a Polícia Federal que está tendo esse cargo. E lembrando que antes do desarmamento, cabia as polícias estaduais. Aqui na Polícia Civil era a DAMI, Delegacia de Armas, Munições e Explosivos, que cuidava dos registros de arma de fogo. E hoje está tudo concentrado na Polícia Federal brasileira. E só relatando, este homem lá da cidade de Novo Hamburgo, né, tinha históricos de esquizofrenia, uma doença mental, né? Só que o que se investiga é se antes dele fazer esse teste psicológico, aí ele já tinha a doença ou não. Enfim, tá havendo esse processo de investigação. Professor Rian, então gostaria de saber tua opinião quanto a esse sistema aí dos testes psicológicos. O Conselho, fazendo essa pesquisa pré-programa, que o Conselho Federal de Psicologia recomenda um tempo de validade aí para te ser obrigado a fazer a renovação do registro de 2 anos. Ele era de 10 anos, né? Em geral, foi reduzido por esse novo decreto, se eu não me engano, salvo engano, para 3 anos. Tua opinião, se está adequado, professor, é um tempo muito, muito curto, tua visão quanto a isso? Comentando com relação ao critério, né, e o caso de Novo Hamburgo, né, que tinha um histórico, né, de esquizofrenia, a grande discussão aqui, você pode, né, discutir os critérios de tempo, mas você precisa discutir um critério de qualidade desse laudo. Que maneira ele é feito, qual é a forma como ele é feito. Porque se você, e aí aproveitando o gancho, o caso de Novo Hamburgo, se você olhar a situação, do ponto de vista jurídico, tudo em ordem a documentação, né? Agora, a qualidade do que foi feito ali daquele laudo, e agora a Polícia Federal abre um procedimento de investigação, como que esse laudo, né, foi proferido com um paciente, eu ia dizer paciente, mas enfim, com esse caso, de 4 internações por esquizofrenia. O cidadão passou por um período temporário também junto ao IGPRS como papiloscopista, segundo as notícias, trabalhava como caminhoneiro, estava desempregado há mais de 1 ano. Então, assim, por mais que tenha sido esse critério a cada 3 anos você renovar essa documentação, qual é a qualidade dos exames? Né? Se você vai no médico e ele só consegue um atestado para você, não estou dizendo que tenha sido o caso, mas assim, qual é a qualidade, qual é o critério? E aproveitando justamente o caso de Novo Hamburgo, se você olhar, tem um caso nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, né, do John Orr, era um incendiário americano bem famoso, né, até deu origem a um filme de 2002 chamado Point of Origin. Aqui nós chamamos, acho que de ponto de partida na tradução brasileira, um filme de 2002, na qual você tinha um cidadão que serviu nas Forças Armadas Americanas, certo? E aí, pós servir nas Forças Armadas Americanas, ele tenta ingressar na Polícia de Los Angeles, passa por um psicotécnico rigoroso. O psicotécnico diz que ele não estava avaliado para seguir na polícia americana. O que ele faz? Ele sai da polícia de Los Angeles e vai fazer um teste, né, para ser bombeiro da polícia, um bombeiro da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí o que acontece? No exame dos bombeiros ele foi aprovado. Bom, resumo da ópera, né? 87, de início da década de 90, começar os crimes incendiários dele, né? Então, assim, se o filtro psicológico lá dos bombeiros tivessem, né, pelo menos um diálogo com a polícia, o porquê que a polícia recusou ele, né, no teste psicológico, talvez você tivesse evitado o que aconteceu nos Estados Unidos. Outro exemplo também que eu gostaria de trazer, que também virou filme, Sniper Americano. Filme de 2014, Clint Eastwood. Você tem um soldado vindo da guerra do Iraque, um sniper com fama de herói, e o que ocorre? Vem com um transtorno de estresse pós-traumático devido à guerra, de quem lida com segurança pública, e ele meio que faz um tratamento, né, porque ele começa a perder o controle da própria, né, dos atos do cotidiano. Ele faz um tratamento e consegue, mais ou menos, e começa a ajudar os seus demais colegas indo em clubes de tiro, né? Como se fosse, eu já ouvi também de pessoas indo em tiroterapia. Eu não sou psicólogo, nem vou entrar no cerne disso. Mas o fato é que ele faz os testes, ele consegue, ele em si se reabilitar, mas ele foi chamado a ajudar um colega, vindo também de Iraque e Haiti, vai para esse clube de tiro, na qual esse colega, que era um ex-SEAL também americano, um ex-fuzileiro naval, com 25 anos de idade, perde o controle, mata ele e mata um outro colega de exército no clube de tiro, porque também sofria de esquizofrenia. Mesma situação, sofria de esquizofrenia. E aí, enfim,
De novo, qual é o critério, né, para até os clubes de tiro, não só as forças de segurança, porque a questão da qualidade desse laudo é de importância não só para a sociedade civil, mas também para as próprias forças de segurança. Você ter alguém desequilibrado, né, trabalhando junto ao seu lado, um colega, é perigoso para todos. Eu acho que o Conselho Federal, né, de Medicina e a Psiquiatria e o Conselho de Psicologia têm que dialogarem de alguma forma junto. Só um critério temporal, 3 anos, não me parece, né, o suficiente. Você precisa da qualidade do exame. Certo. Professores, em março deste ano, um relatório do Tribunal de Contas da União mostrou que 5.200 pessoas condenadas, inclusive por homicídio, conseguiram registro para CACs, em desacordo com a lei. Só para explicar, os CACs seriam colecionadores, atiradores desportivos e também caçadores. Exatamente, é uma modalidade que ela, enfim, todo esse processo de registro, de autorização é feito atualmente pelo Exército. O decreto, pretende passar a atribuição para a Polícia Federal. Acredito que a partir do ano que vem seja já uma atribuição da Polícia Federal. Professor Charles, em relação a esses exames psicológicos, atualmente tem muitas falhas, inclusive eu conversei com algumas pessoas. Não posso afirmar que pode ser feito de forma online. O senhor tem alguma informação a respeito disso? De que forma que ele é feito atualmente? Se deve ser presencial, se pode ser feito de forma online? Também quanto a essa melhor estruturação. A gente já comentou que ele tem algumas fragilidades, né? O que poderia ser feito aí para aperfeiçoar esse sistema do exame psicológico? Perfeito. A proposta seria trazer ciência para fazer um laudo de acordo, que faça uma investigação científica, criteriosa. Como os professores passaram aqui, temos a questão do Saulo, que trouxe a questão da falta de recurso humano, e isso é um problema do Brasil, porque se cria uma situação quando não tem recurso humano para poder fazer o trabalho acontecer. Nós temos a questão dos laudos, que basicamente ele é uma enquete, mas é uma enquete muito simplória. Essas enquetes, elas não são científicas, não são instrumentos científicos. Ou seja, nós precisamos de um instrumento que traga de forma objetiva a questão comportamental do ser humano. E isso nós não temos, até porque a psicologia, em certa medida, ela carece dessas questões. Se nós olharmos a área da segurança, também carece de ciência. É muito difícil a gente trabalhar essa questão, e eu falo isso já ao longo dos meus quase 30 anos pesquisando segurança pública, trabalhando nos órgãos, trabalhando com psicólogos. É difícil levar esse conceito de ciência, de trabalhar de forma mais objetiva a questão comportamental. Os instrumentos de laudo, quando a gente começa a analisar, eles partem quase com o pressuposto de fazer uma pesquisa, aquela dita pesquisa de intenção de voto. É um processo indutivo, onde a pessoa diz sim ou não. Isso não é pesquisa, em lugar nenhum do planeta. A pesquisa ela é muito mais aprofundada, você precisa conhecer variáveis, conhecer o ambiente, conhecer as razões e uma série de outras questões que vão influenciar a questão comportamental. A psicologia em si, ela carece desse instrumento e mais ainda, juntando da questão também dos recursos humanos. Nós não temos um conjunto de profissionais que consigam se ater, ter tempo para fazer um instrumento a nível nacional que vá atender uma demanda de fato bem objetiva para saber se aquele indivíduo ou aquela pode ter o porte de armas, ou qual o comportamento dele ao longo de um determinado período. Até porque o comportamento humano, ele vai mudando ao longo do tempo. Tá? De acordo com a faixa etária, cada um tem a sua, entre aspas, a sua tribo. A ciência social está aí trabalhando, a antropologia, enfim, a ciência política, ela acaba mostrando que o ser humano ele vai se comportando de acordo com cada situação. A psicologia ela precisa olhar essas questões e um ser humano, seja ele ao vivo e a cores, de forma presencial ou online, ele vai, em certa medida, conduzir o processo se o cientista ou o profissional que estiver do outro lado não conseguir fazer um diagnóstico adequado. É como eu ir num médico, ele não tem muito conhecimento, ele diz, não, a tua dor de cabeça é porque tu está nervoso.
toma uma aspirina e vai para casa, mas não faz nenhum diagnóstico mais profundo. E é isso que nós precisamos pensar no Brasil, a partir não só desse caso pontual, mas para trazer algo mais concreto para a área da segurança pública. Afinal de contas, se nós fizermos um estudo de todos os laudos que existem, nós vamos encontrar N falhas, não é? E como eu estava falando antes, essas falhas elas ocorrem inclusive com agentes, e o professor trouxe a situação aqui do bombeiro, com os agentes de segurança pública. Mas como é que passou? Como é que o laudo autorizou aquele profissional que trabalha na área de segurança pública portar arma? E é essas questões que nós temos que começar a pensar. A questão da ciência, como se aplica essa parte científica. O laudo, ele é científico? Não, ele não é científico. Ele é pseudocientífico. Bom, ele traz uma impressão para quem está do lado de fora, que não entende, que está tudo muito bem, obrigado, quando a gente tem os resultados que comprovam que tem falhas. Então nós precisamos olhar isso com mais atenção. Tanto a questão do laudo dos psicólogos, como a questão da segurança pública, como é que ela se estrutura e assim por diante. Ou seja, o ponto central disso tudo acaba desaguando ainda nas instituições de ensino superior. Alguma coisa precisa ser feita lá dentro. Se a população que está trabalhando, os profissionais que estão trabalhando na área, não estão levando ciência na prática, a origem disso está dentro das instituições de ensino superior. Então nós vamos precisar olhar para essa região antes de ficar apontando o dedo tão somente para a área da segurança pública. Professores, continuando falando em relação a esse novo decreto, né, outras mudanças que devem ser feitas, né, é a comprovação da necessidade no caso de defesa pessoal, né, a pessoa tem que comprovar. Anteriormente, bastava a pessoa ter o desejo, com esse novo decreto ela precisa comprovar a necessidade. Também teve, professor Saulo, uma redução no número de armas autorizadas, né, e de munições permitidas. Então, ele é um decreto bem mais restritivo. Tua opinião, essa questão de, no caso de uso pessoal, aí a pessoa ter que comprovar essa necessidade, e o número para CACs, aí, o número de armas, que, se eu não me engano, são 2 armas permitidas, né, e munições também bem mais reduzidas do que era permitido até ano passado, professor. É importante lembrar que quando o governo anterior ampliou e liberou vários equipamentos de segurança que eram inclusive restritos às Forças Armadas e às polícias, essas pessoas que começaram a adquirir essas armas, elas não têm dentro das suas residências um ambiente seguro, como é, por exemplo, uma delegacia, que ainda assim de vez em quando os ladrões invadem uma delegacia e arrombam a sala de armas. E o decreto, a partir da visão política, filosófica deste governo, visou diminuir a circulação, não é impedir. Em nenhum momento se impediu de comprar armas, apenas reduzir tanto a compra de cartuchos como a quantidade de equipamentos. Uma das mudanças desse decreto que a bancada da bala vai impedir, vai reverter, é que os clubes de tiros não poderiam estar a 1 quilômetro de escolas. E aí eles alegaram que tem muitos clubes já estabelecidos, nós temos milhares de clubes que abriram em 5 anos, né? E obviamente isso vai, ao abrir vários clubes de tiro, vai ter muita gente interessada em adquirir armas para usar nesses estandes, né? Então, este decreto, na minha ótica, ele veio para dar uma equilibrada no que aconteceu no governo anterior, que houve um aumento exacerbado, fora do razoável, né? Dentro daquela linha que eu defendo, que o uso de armas de fogo de forma indiscriminada não vai trazer segurança. Não preciso nem falar de episódios anteriores, nem só desse episódio, desse rapaz, que até pelo que eu vi, pelo que eu soube do episódio, a polícia militar, quando estava chegando, ela tinha uma informação que é uma violência doméstica. Então os policiais militares eles não estavam com uma ideia de que havia um atirador potencialmente perigoso, com várias quantidades de armas, eles não tinham esse informe. E não tendo esse informe, a equipe que foi lá foi uma equipe para verificar o que está vendo. E o cara sai da casa atirando, né? A Polícia Civil, ela sempre, quando eu era policial e quando eu fui aluno da academia e professor, ele sempre orientava que tem que ter muito bom senso, porque a primeira arma de um policial é o cérebro. Então, quando ele puxa um equipamento para proteger terceiros, ou para impedir que uma pessoa agrida uma outra pessoa, ele tem que estar com muita atenção e muito cuidado quanto a isso.
Caso contrário, ele vai acontecer de causar um óbito indesejado, né? Porque, de novo, o policial ele tem que deter o agressor. Não é uma questão de querer fuzilar, ou como aconteceu no caso Lázaro, que a Polícia Militar de Goiás arrastou o corpo com mais de 50 tiros, e depois colocou numa ambulância de SAMU só para dizer que foi tentar salvá-lo. Né? Aquilo ali foi uma execução tão cruel quanto foi em Angicos, em 38, com o cangaço. Então, eu temo que esse decreto do governo federal, para finalizar no que respeita à tua pergunta, ele vai ser meio temperado, meio modificado por esse PDL que está tramitando no Congresso, que só não foi votado porque o governo federal procurou o Senado e a Câmara e disse que eles iam acolher algumas ideias. Porque realmente, efetivamente, o governo, nesses tópicos mais conservadores, o governo não consegue avançar dentro do Congresso por não ter uma maioria sólida. Exatamente, tem várias proposições lá em discussão no Congresso Nacional referente a essas ações restritivas aí da posse e do porte de arma de fogo. Professor Saulo citou uma questão referente às mudanças para a atuação aí dos clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas, né? Segundo aí uma pesquisa do site Intercept Brasil, com os 2.386 clubes de tiro que têm permissão para atuar aqui no país, né? 1 a cada 4 clubes de tiro no Brasil estão a menos de 1 quilômetro. Então o impacto seria grande. Inclusive, o governo está tentando fazer ali um acordo com o Congresso, né? Que o Congresso estava tentando criar um decreto legislativo para assustar essa restrição. Sobre esse lobby, professor, da questão dos clubes de tiro, o senhor não acredita que essas questões envolvendo economia e uma questão mais específica de um setor deve aí um impacto de influenciar, enfim, uma cidade inteira, um estado inteiro? Então, gostaria agora de falar com o senhor especificamente a esse lobby, digamos assim, dos clubes de tiro. Certo. Assim, para responder a tua pergunta, eu vou um pouquinho antes. Há uma proposta do atual governo de fazer uma espécie de SUS na área da segurança pública, né, de um sistema único de segurança. E aí nós conversamos aqui o caso Novo Hamburgo e, né, eu trouxe os exemplos dos Estados Unidos e nós mais ou menos sabemos como o pensamento americano. Há uma proliferação também dos clubes, porque há um fracasso na política pública de segurança, né, que isso foi, de certa forma, captado por partidos, no qual você diz, olha, a segurança tem piorado. Você tem programas de televisão jornalísticos, né, em horário nobre, tratando de questão de segurança. Então, assim, nós, desde 88, nós não fizemos as pazes com a questão da segurança pública, né? Exército, polícia militar, tem a discussão se tem que, né, acabar com a polícia militar ou não, mas eu acho que com relação ao afastamento, né, tantos quilômetros de uma escola ou não, é de novo como o professor Charles disse, você tem um paciente com câncer e você está dando aspirina. Por quê? Porque a discussão deve ser muito mais profunda, né? Porque nós temos casos de alunos invadindo colégios, né, com machadinha, teve acho que em Santa Catarina, teve com um arpão em não sei aonde, um lugar que não eram nem armas de fogo. Então, só você colocar distante das escolas, que eu não vejo problema nenhum com relação a isso, não é o objetivo da discussão. A discussão é mais profunda. O Brasil precisa passar por uma discussão séria da política pública, né? Nós temos agora, por exemplo, as guardas municipais. O Supremo Tribunal Federal pegou e disse, olha, embora o Estatuto do Desarmamento diz que conforme o número de habitantes você pode ter porte ou não, né, fora do serviço para guardas municipais, né? Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo, né? Independente do número de habitantes, os guardas municipais podem ter o porte. E que as guardas municipais agora têm crescido cada vez mais, ou seja, o município também é trazido para a questão da segurança pública. Então, de novo, mais ou menos como o professor Charles disse, você precisa de ciência, você precisa eu como professor também disse, de inteligência. Então, de uma certa forma, quando cria um caso de repercussão, a primeira coisa que o Brasil faz é medidas paliativas, é medidas para depois virarem recortes e dizer quem fez o projeto tal. Você precisa fazer uma discussão séria, profunda. Isso passa, o professor falou da relação à academia. Passa pela academia, passa pelos cursinhos, passa pelos profissionais, pela academia de polícia. Então, agora foi anunciado um novo concurso. E aí você olha os números,
Claro, é bom, é importante que se tenha. Tenho mais de 700 previsões de nomeações aí entre policiais, agentes e delegados de polícia. O que ocorre aqui, acho que é o grande problema. Eu fiz uma pesquisa rápida antes de vir aqui para o programa, né? E conversando com profissionais da área de segurança, a gente estava discutindo o caso de Novo Hamburgo com relação ao laudo, mas você olha que na estrutura organizacional da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Geral de Perícias, os próprios profissionais da área de segurança pública, por vezes, não contam com profissionais da área da psicologia ou da psiquiatria para ajudá-los, quem lida com segurança pública, né? E aí você olha, fui no portal de transparência do Estado do Rio Grande do Sul, você olha, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul não tem um psiquiatra, não tem um psicólogo nos seus quadros. Né, só acessar o portal de transparência. A Polícia Civil conta aí com também um número reduzido, a Brigada Militar também nem se fala, o IGP-RS não conta, né, com profissionais da área só como peritos médicos legais, alguma coisa do tipo. Eu, se eu não me engano, contabilizei 2, mas tem lá no portal de transparência o quantos servidores estão na área da saúde. Então, assim, você colocar 1 quilômetro, 10 quilômetros, 50 metros, não é não vai resolver o problema. Você realmente, e agora o governo federal vai fazer o Sistema Único de Segurança, ou pretende fazer, ou unificar a Polícia Civil, ou acabar com a Polícia Militar, também não é o problema. Você precisa de qualidade. Você precisa de qualidade de treinamento, de recrutamento, de ensino e de estrutura também, né? Até de colher informação, de informar o policial, olha, o potencial atirador ou não é, enfim, né? Então você precisa de equipamento, você precisa de qualidade na segurança. O Brasil precisa urgentemente refazer as pazes com a segurança pública. Urgentemente. Desde 88, pós-ditadura militar, nós não encaramos bem a questão da segurança pública, né? O professor é historiador e aí, né, pode muito melhor do que eu, mas nós precisamos ir com qualidade, e com discussão e com ciência. Não dá para fazer a toque de caixa, só pegar uma medida e achar que o problema está resolvido. Perfeito. Professor Charles, em relação a esses clubes de tiro também, a expansão desses espaços, na tua opinião, aí não é uma forma de incentivar aí a adesão de pessoas a mais arma em relação a essa restrição específica que eles querem, que, enfim, pretende ser posta em prática aí de proibir a menos de 1 quilômetro das escolas? Vai ter alguma efetividade? Tua visão em relação a essa questão da educação, do ensino aí aos clubes de tiro? O clube de tiro, ele vem no sentido de ajudar, de ensinar, de educar, de treinar o indivíduo para usar a arma de fogo. Cresceu muito no país, como o professor Rian já falou, em função do aumento de armas, como o professor Saulo também já comentou. Tá? Quer dizer, há um aumento exagerado das armas e munições, as pessoas querem fazer e treinar, enfim, fazer a sua terapia de tiro, enfim, usar esse conceito absurdo, mas enfim, querem fazer, é lazer, é esporte. Então, automaticamente, aumenta o número de clubes de tiro, estandes de tiro e assim por diante. Independente da localização, nós temos que levar em consideração que o governo, em certa medida, está usando isso para chamar a atenção da população para a questão dos clubes de tiro. Se vai ficar a 50 metros da escola, se vai ficar em cima da escola, não tem importância nenhuma. Tá? O problema não é o stand de tiro, não é a escola de tiro, não é esse o problema. Aí há um desvio de atenção com relação à situação principal, que é aquele indivíduo que vai pegar uma arma, ou vai pegar uma flecha, ou vai pegar um machado e vai invadir a escola. Tá? É esse que precisa de atenção. E esse indivíduo, ele não passa pela segurança. Primeiro, ele passa pela saúde. É como a gente começa a perceber onde é que esse indivíduo começou a surtar, quando ele começou a dar sinais. Ele não foi na segurança pública, foi lá na saúde. E nós precisamos fazer esse processo integrar com a saúde. Eu aproveito a questão da integração, né, como o professor Rian já trouxe a questão do SUS. Olha, nós temos a integração da segurança pública desde a época do Vargas. Tá? Essa espinha dorsal que está na Constituição, o artigo 144 e os capítulos da segurança e da defesa, esse não mudou no Brasil, continua essa espinha dorsal ali. Tá? Por mais que a gente pense, não, a Constituição Cidadã não mudou. Então ali estão os órgãos que fazem a questão da segurança pública, o artigo 144. Ok, eles estão integrados, cada um fazendo o seu trabalho.
O que não aparece na Constituição é aquele órgão federal que integra a questão das comunicações, das informações, da inteligência, porque isso tradicionalmente no Brasil é coisa oculta. Tá? Quando Vargas assumiu, ele criou o Gabinete Negro. O Gabinete Negro hoje é o Gabinete de Segurança Institucional vinculado à ABIN. Tá? Quer dizer, o SNI se tornou na ABIN. Esse órgão, ele integra a segurança como um todo e ele capitaliza as informações, deveria pelo menos. Tá? E aí eu volto à questão que o Rian trouxe da formação dos profissionais. Ora, o problema não é a integração já existe. O SUSP já existe. Tá? Ele trabalha já de alguma maneira, há um processo de integração das informações no Brasil, tá? Se procura isso, está aí o CPF que é uma evidência clara que se procura agora integrar tudo a nível nacional pelo CPF, ou seja, o indivíduo agora tem mais dificuldade de querer enganar e adquirir uma identidade em algum outro lugar, porque o seu CPF está vinculado agora em todo o território nacional, não tem como subverter isso aí. Bom, quando a gente começa a olhar essas questões mais pontuais da formação, a gente começa a perceber que há problemas na Polícia Federal, que há problemas na Polícia Militar, na Brigada Militar, nos Bombeiros Militares, na Guarda Municipal e assim por diante. Ora, então não é o problema da integração, o problema é no treinamento, na preparação, na formação. Esse é o primeiro ponto. Tá? Quando a gente vai olhar para essa integração, para buscar as informações, como elas se capilarizam, circulam, bom, a ditadura militar trabalhou muito bem com o SNI. Tá? E o Brasil está voltando a esse mesmo patamar hoje. Vamos buscar a ABIN. A ABIN tem relação direta com a Polícia Federal, capilariza as informações. Cada instituição de segurança pública tem seu departamento de inteligência, que capilariza a informação. Aí eu trago sempre uma questão. É inteligência que eles estão trabalhando? Não é inteligência. Inteligência é uma coisa muito mais científica, exige muito mais teoria. E aí eu quero trazer só um outro ponto agora, um outro gancho, com um cenário que eu percebo que pode acontecer no Brasil. O presidente atual está limitando a questão das armas e munições no Brasil. Mas nós temos, como eu disse lá no começo, um presidente norte-americano que foi financiado pelas indústrias de arma e companhia limitada, que vai estimular o consumo, que vai estimular a ampliação da indústria bélica no planeta. E o Brasil não está fora desse radar. E nós vamos enfrentar isso logo, logo. A partir de janeiro, nós já vamos começar a enfrentar essa questão das armas, não só no Brasil, mas como no planeta. O mundo está em guerra. Nós precisamos ter uma atenção especial com as fronteiras. As armas que estão chegando no Brasil, elas estão chegando pela Nidrangta, por uma máfia que tem um controle quase que absoluto, hoje na guerra da Rússia e da Ucrânia. E eles estão adquirindo armas, estão capilarizando armas. E o Brasil é rota dessas armas também. E como é que elas chegam aqui? Essas questões nós precisamos começar a trabalhar. Não basta apenas dizer, vamos integrar as polícias. Não, vamos pensar. O Exército não tem efetivo suficiente, as Forças Armadas não têm efetivo suficiente. A Polícia Federal também. Bom, vamos fazer uma redistribuição então desses processos aí para ver como essas armas chegam no Brasil, como elas acessam o Brasil, como elas chegam nas capitais. E a arma só chega, assim como droga, munição, porque alguém consome. E aí nós temos que começar a pensar nesse sentido também de forma científica. Exatamente. Pessoal, está terminando o nosso tempo, já estamos quase estourando aqui. Vou conceder um minutinho aí para as considerações finais. Professor Saulo, por gentileza. A quem nos assiste, nos acompanha, um breve recado. Não acredite que uma arma de fogo vai salvar sua família e te trazer paz social. Eu ainda acredito que o direito, por exemplo, o direito penal não vai resolver a situação da nossa sociedade. O que pode transformar a médio e longo prazo é a educação. Repactuar laços que estão esgarçados, como diria um filósofo francês no passado. Então, precisamos, no microcosmo, para o macrocosmo, tentar pacificar a sociedade. E pacificar quer dizer tentar ouvir o outro, entender o outro. E isso vai nos trazer dentro da família, da escola, ou numa igreja, ou em outros ambientes, como o trabalho, uma forma de compreender quem está ao nosso redor e está precisando de ajuda mental. Porque a sociedade brasileira, na minha ótica, ela precisa de ajuda emocional. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Saulo. Professor Rian.
Bom, nos meus agradecimentos finais agora em relação aos alunos e todos que pensam em seguir na área de segurança pública, eu digo sempre o seguinte, se você pensa em se tornar um profissional da área de segurança, ser policial, por exemplo, se você vai enfrentar o pior do ser humano, você precisa ser o melhor que há entre nós. Você tem que ser melhor fisicamente, melhor psicologicamente. É quase a noção do policial e a noção grega de polis, de quem protege a cidade, uma noção de herói. Nós precisamos voltar a restabelecer de que as crianças quero ser policial. O tráfico tem que perder um pouco essa noção, e aí você precisa de um projeto socioeconômico, mas a polícia, quando a farda se apresenta na rua, ela deve ser não um símbolo apenas de repressão, mas um símbolo de esperança. Acho que nesse sentido o concurso da Polícia Civil, que vem aí das demais áreas de segurança, devem tentar nos seus editais procurar trazer de volta o que é a noção de realmente ser um herói, de vestir a farda. Obrigado, professor Rian. Professor Charles. Primeiramente, dizer para o pessoal que está nos assistindo, leiam os clássicos. É importante isso. Nós vivemos numa sociedade que tem muitas capilaridades. Então, clássicos como Aristóteles, Cícero, Descartes, em especial, pegar os clássicos do método, como Descartes, Bacon e Companhia Limitada, para entender como essas questões elas funcionam e como elas nos motivam para uma sociedade mais igualitária, não tirando a questão do Estado, que é ele que detém o poder legítimo da força. E nós temos que garantir esse poder legítimo do Estado em relação à força. E agradecer. Obrigado, Rian, obrigado, Saulo, obrigado, Gilberto, e aos telespectadores que acompanharam a nossa conversa e sempre à disposição. Muito obrigado. A gente que agradece a presença de vocês aqui na TV Câmara. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.